Quando foi a canonização dos pastorinhos de Fátima? As pessoas sempre perguntam quando será a canonização de Francisco e Jacinta, e aguardava com expectativa essa canonização dos irmãos Francisco e Jacinta Marto, que foi realizada pelo Papa Francisco em 13 de maio de 2017, no centenário da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. As aparições da Virgem Santíssima aconteceram todos os meses entre maio e outubro de 1917 e foram testemunhadas pelos dois irmãos e por sua prima Lúcia. Os dois irmãozinhos foram beatificados por São João Paulo II no dia 13 de maio de 2000. Haviam transcorridos nada menos que 8 décadas desde a data da morte dos dois pastorinhos, e mais 17 anos se passaram desde então até que eles fossem finalmente canonizados pelo Papa Francisco em 13 de maio de 2017. Muitas pessoas perguntam por que Lúcia não foi canonizada com eles. Porque São Francisco e Santa Jacinta Marto morreram ainda crianças. Ele com 10 anos de idade e ela com 9 anos. Francisco partiu para o céu primeiro no dia 4 de abril de 1919. Sua irmãzinha Jacinta partiu menos de um ano depois, em 20 de fevereiro de 1920. Já Lúcia viveu até seus 97 anos de idade, falecendo em 2005. Por isso, o seu processo de beatificação é ainda muito recente e precisa passar por várias etapas. Essas etapas já foram completadas pelo processo dos dois pastorinhos proclamados santos neste ano. A morte de São Francisco e Santa Jacinta de Marto. A morte de São Francisco e Santa Jacinta Martos. Os dois irmãozinhos enfrentaram os dolorosos e praticamente intratáveis efeitos da pandemia de gripe espanhola que assolou grande parte da Europa a partir de 1918. Foi uma das maiores catástrofes naturais da história da humanidade. Estima-se que a pandemia tenha matado entre 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Francisco e Jacinta morreram oferecendo seus intensos sofrimentos a Deus. Jacinta respondia às provações dizendo: quanto eu amo sofrer por amor de nosso Senhor e Nossa Senhora. Eles amam muito aqueles que sofrem pela conversão dos pecadores. Francisco também declarava, conforme lembranças de sua prima, a também vidente irmã Lúcia, os mesmos oferecimentos de Santa Jacinta. Santo Francisco oferecia suas dores a Deus pelos pecadores. A morte da irmã Lúcia. Diferentemente dos primos, Lúcia teve uma vida longa e faleceu quase 85 anos depois dos seus primos Jacinta e Francisco, em 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos de idade. Ela estava no convento carmelita de Santa Teresa em Coimbra, Portugal, onde vivia uma vida de clausura religiosa. Devido ao seu falecimento relativamente recente, o processo de beatificação e canonização da irmã Lúcia ainda tem possivelmente muitos anos pela frente. Em relação à canonização, ele é um longo e criterioso processo. A Igreja Católica segue critérios muito rígidos para reconhecer milagres, e acontece que o reconhecimento de milagres é o requisito habitual para se proclamar oficialmente a santidade de um fiel que partiu para o céu sem ter sido Marte. A canonização dos santos Francisco e Jacinta Marto completou, no dia 13 de maio de 2023, 6 anos da canonização dos santos Francisco e Jacinta Marto, 2 dos 3 videntes das aparições de Fátima. O Papa Francisco
colocou nos altares durante a grande festa do centenário o anúncio da canonização dos dois pastorinhos no final do consórcio ordinário público para o voto sobre causas de canonização. Os sinos repicaram às 9h40 da manhã na Cova da Iria, como um símbolo de celebração presidida pelo reitor do Santuário de Fátima na Capelinha das Aparições. Abre aspas. Alegramo-nos com esta notícia e damos graças a Deus por estes exemplos de santidade que nos são dados, disse na altura o padre Carlos Cabecinhas. E continuou o padre Carlos Cabecinhas falando: pedimos também neste lugar tão especial, que é a Capelinha das Aparições, a ajuda de Nossa Senhora para sabermos imitar o exemplo dos futuros santos Francisco e Jacinta Martos, disse o padre Carlos Cabecinha, antes de cantar o hino em homenagem aos pastorinhos Jacinta e Francisco. A canonização aconteceu após a aprovação, a 23 de março, de um milagre atribuído a Francisco e Jacinta. Foi a última etapa do processo iniciado há 65 anos. 17 anos depois do Papa João Paulo II ter beatificado Francisco e Jacinta Marto, o pontífice argentino deu o passo que faltava para que os dois irmãos fossem considerados santos e, a partir desse dia, o culto aos dois pastorinhos passassem a ser considerado universal. Segundo a Igreja Católica, que tem em Jacinta Martos, que morreu com 9 anos, a mais nova santa não mártir entre os católicos, e o seu irmão Francisco foi também afetado pela chamada gripe pneumônica 10 meses antes. Há uma clara consciência que a esta EMG, sobretudo depois da canonização, de que o exemplo de santidade destas duas crianças não serve só os mais pequenos, mas atravessa todas as etapas da vida espiritual de cada um de nós. Refere a ex-postuladora da causa da canonização de Francisco e Jacinta, Ângela Coelho, à sala de imprensa um ano depois. A canonização veio permitir ultrapassar uma certa infantilização dos pastorinhos que eram olhados pelos adultos com uma ternura e carinho, mas sempre como crianças, reconhece a postulada. Hoje é diferente. As pessoas são tocadas pelo exemplo, sobretudo pela forma como se entregaram a Deus, refere Ângela Coelho, que fala do próprio prefeito da Congregação das Causas dos Santos, cardeal Ângelo Amato, que se mostrou desde o início muito tocado por esta causa, sem esquecer o próprio Papa, que ainda hoje refere com muita frequência os nomes e os exemplos de São Francisco e Santa Jacinta Marto. E assim, 2 dos 3 pastorinhos, os irmãos Jacinta e Francisco, foram canonizados. 80 anos depois da morte deles, eles foram beatificados pelo Papa João Paulo II. E 17 anos depois da beatificação, os beatos Jacinta e Francisco Martos foram canonizados pelo Papa Francisco, perfazendo assim, 97 anos depois da morte deles, eles foram declarados santos para o mundo, né? E irmã Lúcia, a terceira pastorinha, morreu em 2005, aos 97 anos de idade. Eles foram proclamados santos depois de 97 anos da morte deles, Jacinta e Francisco, os irmãos, e a prima deles, Lúcia, morreu em 2005, aos 97 anos.
Esperamos que em breve seja marcada também a canonização de Lúcia, a prima de Francisco e Jacinta Marto, os três pastorinhos, e que Nossa Senhora nos abençoe e nos cubra com seu manto sagrado. Viva os pastorinhos de Nossa Senhora. Amém.